Boa noite a todos, graça e paz. Amém, queridos? Hoje eu vou precisar mais do que nunca de vocês, porque estou com dor na garganta e tosse. Então eu vou precisar aqui, de vez em quando, dar umas pausadas aqui, acredito eu, né? Para beber um pouquinho de água. Mas como eu orava essa tarde ao Senhor, né? Senhor, se o Senhor não estiver comigo naquele lugar, eu não quero estar lá. Então que o Senhor permita que aconteça algo que me impeça de chegar naquele lugar. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu não quero ficar de fora daquilo que a gente já vivenciou aqui no momento de louvor e oração ao Senhor. Então, eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui, já presenciado tudo aquilo que o Senhor já começou a falar conosco nessa noite. Amém, queridos? E eu tenho certeza absoluta que a direção que o Senhor nos deu para este culto é algo que talvez você não entenda muito bem hoje, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele está fazendo e irá fazer na vida, na sua vida e na vida dessa igreja lá no futuro. Grandes coisas o Senhor vai fazer em você e através de você, querido. Pode ter certeza disso. Porque se tem uma coisa que Deus tem me incomodado, me levado a buscar, obrigado. É a presença de Deus manifesta. O Senhor tem me desafiado a buscar, então todos os dias o Senhor me lembra, olha, busque, bata, e eu vou te dar. E isso tem vindo muito forte ao meu coração, e eu tenho transmitido de algumas formas essa mensagem, mas essa semana, mais uma vez, o Senhor me relembrou de um texto que recentemente eu trouxe aqui no culto de oração e que eu queria trazer para vocês, para uma reflexão para as nossas vidas. Os irmãos sabem que Deus, Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Os irmãos também sabem que aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, você é uma morada do Espírito. O Espírito Santo habitou dentro de você. Mas nessa noite eu não quero falar nem da onipresença e nem da morada do Espírito Santo. Eu quero falar da presença de Deus manifesta. Essa presença que o pastor Marcos leu aqui na abertura falou aqui na abertura do culto, e essa presença de Deus que nós cantamos hoje aqui. Dessa presença de Deus manifesta na sua vida e na vida da igreja. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está lá em Êxodo, livro escrito por Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, desculpa, Fabi, Êxodo 33, versículo 1 ao 3. Abra comigo a sua Bíblia, acompanhe juntinho comigo aqui a leitura dessa palavra. Aqueles que não trouxeram não tem problema, não trouxeram a Bíblia não tem problema. Fabi vai projetar aqui. Êxodo, capítulo 33, versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Vou repetir. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado,
e eu poderia destruí-los no caminho. Que fala triste. Que palavra de Deus a Moisés triste. Mas eu não irei mais com vocês. Eu vou cumprir a minha palavra, porque eu sou um Deus fiel, e aquilo que eu prometi, eu vou fazer, mas a minha presença não vai mais com vocês. Porque o povo é um povo obstinado, de dura serviço. É impossível ler esses versículos e não dar um aperto no coração. O que é ou o que seria mais importante para o povo e para Moisés do que a presença de Deus manifesta no meio deles? Quando olhamos para o contexto dessa fala de Deus com Moisés, é difícil não ser levado pelo Espírito a um olhar para dentro de nós, a um olhar para dentro da igreja. Penso que nenhum assunto hoje é mais relevante do que esse nas nossas vidas. Hoje eu gostaria de relembrá-los, a partir do capítulo 32 e 33 de Êxodo, um assunto que é primordial, que é a essência para as nossas vidas, que é a coisa mais importante, ou pelo menos deveria ser a coisa mais importante para nós, que é a presença de Deus no nosso meio, a presença de Deus no meio da sua igreja, a presença de Deus no meio do seu povo. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante para o povo de Deus. Quando Moisés viu a presença de Deus na sarça ardente, ele se prostra diante dessa grande e maravilhosa experiência. E dali em diante, você vai perceber que Moisés nunca mais foi o mesmo. A vida dele, as motivações e para onde Deus o levou, nunca mais foi a mesma. Quando falo da presença de Deus, eu não quero me referir à onipresença de Deus, que está em toda a parte, mas me refiro dessa presença manifesta de Deus. Então, por exemplo, quando o povo clamava no Egito, quando estava sendo escravizado, e Deus ouve o clamor desse povo, e Deus se manifesta de uma forma poderosa, chama Moisés e diz: você será o libertador do povo do Egito. E com as mãos poderosas, através dessa manifestação do poder dele, das 10 pragas, liberta o povo. E quando o povo sai do Egito, esse povo, ele é guiado pela presença manifesta de Deus. Durante o dia, a nuvem guiava o povo. Durante a noite, a coluna de fogo servia de um referencial para eles. A presença de Deus trazia alívio para o povo. A presença de Deus trazia proteção para o povo. A presença de Deus trazia direção para o povo. E é interessante que, sem o pessoal do louvor saber o que eu traria, a palavra que eu traria hoje aqui, nós cantamos sobre isso. Que a presença de Deus, ela traz proteção, traz alegria. A presença de Deus é a coisa mais importante para aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor da sua vida. Mas o povo de Israel pecou. O povo de Israel escolheu desobedecer a Deus. E vamos perceber no texto que essa presença de Deus manifesta foi embora. Deus se retirou do povo, do meio do povo. A Bíblia relata que algumas vezes essa presença de Deus se retirou do povo por causa sempre
da desobediência, de um coração endurecido. Josué capítulo 7 vai nos mostrar que por causa do roubo de um homem, Acã, a presença de Deus se retira deles e eles perdem uma batalha para um povo insignificante. E Josué vai perguntar para Deus o porquê daquela derrota esmagadora, daquela derrota vergonhosa. E Deus chega para Josué e fala: enquanto você não tirar a coisa roubada do seu meio, eu não serei com vocês. E o que dizer dos filhos de Eli, quando viviam em pecado e achava que a arca da aliança, que representava a presença de Deus, poderia livrá-los dos inimigos, mesmo eles não levando Deus a sério. Aconteceu que eles foram derrotados pelos seus inimigos, e ainda os inimigos levaram a arca da aliança embora. Milhares de pessoas morreram, inclusive Eli, o sacerdote, e os seus filhos. Quando isso acontece, quando os inimigos levam a arca embora, a arca da aliança embora, que representava, que simbolizava a presença de Deus, nasce um menino e coloca o nome desse menino de Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Então Êxodo vai nos mostrar a saída do povo do Egito. Vai nos mostrar que esse povo, eles viram sinais e maravilhas. Viram o mar se abrir. Mas não só o mar se abrir, eles pisaram em terra seca, com paredes de água passando. O povo viu tudo isso, viu também que quando o último homem ou a última pessoa passou pelo mar, e quando eles olham para trás, o exército do faraó no meio, viu o mar se fechando, viu a manifestação do poder de Deus, a manifestação desse poder que se mostra a todo momento para os seus. Viram a água sair da rocha quando estavam com sede. Quando estavam com fome, esse povo presenciou o maná descendo do céu. Eles viram todas as provisões serem supridas por esse Deus maravilhoso. Mas o texto nos mostra que Moisés, em um momento, ele sobe no monte para falar com Deus. Dá uma ordem para que o povo ficasse à espera. E Moisés sobe e lá passa 40 dias e 40 noites com o Senhor. Deus começa a dar instruções para Moisés. E escreve as tábuas das leis, os 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Mas o povo, percebendo que Moisés demorava muito, procurou Arão, o seu auxiliar e irmão de Moisés, e pede para ele fazer deuses, para que eles pudessem adorar, porque Moisés estava demorando muito e eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Arão tem uma atitude insensata, pede para que eles tirassem as argolas, isso está registrado em Êxodo 32, tá bom? Capítulo 32. Arão pede para que eles tirem as argolas das orelhas, pegou todas as joias e fundiu e fez um bezerro de ouro. E o povo agora se prostrava diante de um Deus falso, fabricado por mãos humanas. Mas não só isso, eles atribuíram tudo aquilo que passaram, ou seja, a saída do Egito, atribuíram a esses deuses feitos por mãos humanas. Olha a mente dessas pessoas. Olha o que o pecado ele faz quando estamos longe dessa presença manifesta de Deus. E não só isso, eles fizeram uma festa e começaram a cantar e a dançar.
Êxodo, capítulo 32, versículo 7, o Senhor vai dizer exatamente assim para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceu-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O povo se corrompeu. O povo estava se deteriorando. Essa é a palavra no original. Estava agindo corruptamente moralmente. O texto vai dizer que esse povo era um povo de dura cerviz, que significa o mesmo que um vaso muito, muito duro e furado, onde o líquido que é derramado sobre ele se vaza, porque está furado. A visão de Deus para essas pessoas é exatamente essa. O coração deles está derretendo, deteriorando. Eles perderam o referencial completamente. Então, diante desse cenário, eu quero tirar algumas lições práticas para nossas vidas nessa noite. E a primeira lição que eu queria destacar nessa noite foi aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. É de extrema necessidade que eu e você e a igreja busque a presença manifesta de Deus a todo momento em nossas vidas. É de extrema necessidade que possamos desesperadamente buscar essa presença de Deus. Podemos ter tantas coisas, podemos ter prosperidade, podemos ter saúde, podemos ter casa, carro, podemos ter um bom emprego, podemos ter uma boa família, podemos ter dons e talentos, mas tudo isso, sem a presença manifesta de Deus, não é suficiente para que possamos viver e provar do melhor dessa terra, individual e coletivamente. A maior necessidade do povo não era e nunca seria e será as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Que a gente nunca perca isso. Que os nossos corações sempre, diariamente, seja voltado para essa necessidade de buscar o Senhor desesperadamente, de buscar o seu reino e colocá-lo sempre em primeiro lugar, porque com certeza as demais coisas serão acrescentadas. Moisés vai dizer: Senhor, tudo isso no texto 33 que nós lemos é bom, mas se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não for, não tem graça. Se o Senhor não estiver comigo neste lugar, não adianta de nada. A segunda coisa, a segunda lição que eu queria destacar na história desse povo e desse ato, é que nós precisamos ter a consciência e pensar nisso diariamente, que o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Não dá para flertar, para negociar com aquilo que a Bíblia diz que é contra a vontade de Deus. A impaciência,
a inquietação desse povo o levou ao erro. E a abertura para vários pecados entrarem. Porque um povo que estava ali escravizado durante 400 anos, não conseguiu esperar 40 dias. Notem que era para eles esperarem Moisés descer. Esse texto nos ensina que nós devemos aprender, e isso é um desafio muito grande para nós nos dias de hoje. Dias corridos, dias que nós queremos as coisas para ontem. Esse texto nos ensina que nós devemos aprender a esperar, mas como ensina o salmista, mas não só esperar e esperar no Senhor com paciência. Moisés está demorando muito. As bênçãos estão demorando muito. A promessa que um dia foi lançada na minha e na sua vida está demorando muito. Já estou sem paciência. Até quando eu devo esperar? Até quando eu devo orar? Até quando? Até quando eu devo esperar uma palavra de alguém? Até quando? Até quando? Até quando Deus falar? Porque enquanto Deus não falar, é tempo de ficar. É tempo de orar e esperar. Porque se você tem um Senhor, se eu tenho um Senhor, a minha vida já não pertence mais a mim. Tudo pertence a Ele. E a impaciência desse povo fez com que eles cometessem um primeiro erro da impaciência. Como a Bíblia nos ensina que um pecado vai chamando outro, um abismo vai chamando outro abismo, o pecado fez com que o povo, essa inquietação, essa impaciência fez com que o povo buscasse outros deuses. Os egípcios, eles adoravam vários deuses. E nós não podemos esquecer que esse povo, essa geração, passaram-se ali mais de 400 anos ali, na cultura egípcia, vendo várias adorações, vários deuses. O povo, ele sai do Egito, mas leva junto com eles a cultura, as práticas. É como aquela pessoa que se converte ao Senhor, passa um tempo na igreja, mas, sabe, ainda não se libertou, ainda não entendeu algumas coisas. E aí na primeira oportunidade, o que elas fazem? Elas voltam a praticar aquilo que praticava antes. Então, lá eles adoravam vários deuses. Essa geração cresceu vendo isso. Logo, o seu coração deu um jeito de arrumar o que adorar. Penso que aqui nos mostra alguns pontos fracos do coração desse povo que saiu da terra do Egito. O pecado, ele nos mostra aqui no texto que ele cega todo entendimento, deixando essas pessoas insensíveis, como uma região leprosa. Se eu tenho lepra no braço, se alguém me furar, eu não vou sentir nada. A lepra é símbolo da condição de pecado, da miséria humana, da situação de distanciamento de Deus e dos irmãos. O pecado, ele traz insensibilidade. Você vê pessoas postando, fazendo cada absurdo, pessoas que um dia passaram por aqui, ouviram a palavra, e hoje
fazem, postam coisas que você olha e fala: Senhor. Capítulo 32, versículo 15 e 18. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estavam gravado fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som das canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Moisés desce do monte. O povo cantava e dançavam na maior naturalidade. Como se nada tivesse acontecido. Talvez você pense comigo: mas isso é um absurdo. Talvez até seja. Mas se a gente não cuidar, por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o que está acontecendo aqui, facilmente pode acontecer na vida de qualquer pessoa que não cultiva a presença de Deus, que não se alegra com uma atmosfera, momentos como esse, que não desejam viver para a glória de Deus, porque as coisas são muito sutis. Partiu de uma impaciência, de uma inquietação, como Marta e Maria. Quando Jesus disse: Marta, tu estás tão inquietas. Tão inquietas. Cuidado. Porque a inquietação de Marta fez com que ela julgasse a sua própria irmã. E ainda colocasse o Senhor na parede. Ainda: olha, o Senhor não liga que ela fique assim? Mande ela vir comigo. A inquietação de Marta estava gerando muitas coisas ruins no coração dela. É muito sutil. Então o povo cantava e dançava na maior naturalidade. Por isso, aquele que está de pé, cuide, querido, para que não caia. Cuide para que não caia. O pecado não só afeta uma nação, uma igreja, mas também afeta diretamente o indivíduo. Arão, quando é procurado pelo povo, imagine esse povo chegando em cima de Arão. Imagine como esses caras chegaram em cima dele. Arão não aguenta a pressão do povo. E toma uma atitude que nunca ele deveria tomar. Porque quem deveria tomar essa atitude era Moisés. Por isso, queridos, existe sim, talvez essa palavra não seja correta, mas existe uma hierarquia. E nós devemos estar debaixo daquilo que o Senhor um dia estabeleceu. Porque se Moisés errasse, o problema era de Moisés. Arão deveria esperar, Arão deveria falar: não, vamos esperar Moisés. Ei, aquieta vocês aí. Porque Arão estava na responsa deixada por Moisés. Mas Arão não aguenta a pressão. Por isso, queridos, que não são qualquer pessoa que são chamadas para determinados chamados de Deus. Deus estabeleceu de forma correta cada um para a edificação da sua igreja. E a gente precisa parar um pouco para pensar também sobre isso. O pecado,
deixa as pessoas sem noção nenhuma. Capítulo 32, versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Humanamente falando, era impossível parar esse povo. Imagine um carro desgovernado. Imagine, Esli, um ônibus desenfreado. Você consegue pará-lo? Nunca. Sem noção nenhuma. Versículo 24. 32, 24. Olha só que interessante isso. Então, eu lhe disse. Vamos ler aqui o 23. Não, vamos ler o 22. 22 ao 24. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro. Eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. O pecado faz isso, querido. É um absurdo, parece ser engraçado. Mas quando somos levados por esse caminho, e quando nós não tomamos cuidado com as nossas práticas, fazemos coisas parecidas e até pior do que essa. Não fui eu simplesmente joguei, e nasceu o bezerro. E ainda nesse versículo eu encontro algo que que deve ser destacado aqui nessa noite. E eu parei muito tempo nesse ponto para meditar. Encontro algo que não se deve acontecer em meio à pressão do povo. Arão foi omisso. Não sei porquê, o texto não fala. Talvez por medo, talvez, não sei. Mas quando o povo chega perto dele, pressiona ele, ele se torna omisso. Liderança omissa, o povo faz o que quer. Cada um faz o que bem entender. O líder precisa buscar a Deus e sempre se posicionar diante do povo, ainda que essa posição seja uma palavra de esperar. Ainda que ele não tenha uma palavra, uma direção, mas precisa se posicionar. Precisa, nem que seja espera. Vamos esperar, porque a ordem foi esperar. Ele não desceu, ele está lá. E uma outra lição que a gente não pode nunca perder de vista é que o pecado, ele sempre vai gerar morte. O pecado, ele sempre vai gerar morte. O salário do pecado é morte. Capítulo 32, versículo 28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. 3.000 morreram. É necessário saber aonde o erro começou. 33, 1 ao 6. Capítulo 33, 1 ao 6. Vai dizer assim, é o texto que nós começamos a ler.
Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vai para a terra que prometi com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum, porque aquilo serviu para que eles fizessem outros deuses que havia desagradado a Deus. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinados. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirei os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. É necessário saber aonde começou o erro, para que eu possa voltar e consertar diante do Senhor. Lembra-te da onde caíste e volta. E volta. Então, o que fazer para evitar o pecado? No meio de uma multidão existiu um homem que não se corrompeu. No meio de toda uma multidão existiu uma pessoa que não foi levada pela pressão. Uma pessoa que ficou aos pés do monte esperando Moisés descer. Existiu uma pessoa que aguentou firme. Então é possível aguentar a pressão. É possível não compactuar com as amizades, com as piadas indecentes. É possível vencer, muitas das vezes, no ambiente de faculdade, de trabalho, onde os colegas ficam ali na pressão, mostrando coisas no celular de imoralidade. É possível, no meio de uma roda de pessoas fofocando, falando mal da outra, você se posicionar. É possível. Claro que é possível. Porque o texto vai nos mostrar que Josué foi o único que estava aos pés do monte, esperando Moisés. E quando Moisés desce, ele se alegra com Moisés e diz: olha, estou ouvindo. É possível. O que fazer? Romanos capítulo 6, versículo 14, não precisa colocar, Fabi. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. 1 João, capítulo 1, 7 e 9, vai dizer assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Moisés desejava estar a todo momento na presença de Deus. Desejava estar com Deus, de cultivar essa presença manifesta. Por isso que ele diz: olha, se o Senhor não for, eu não quero ir, porque eu já provei e vi que é bom estar com o Senhor, desfrutar dessas maravilhas que o Senhor faz. Moisés descobre que essa presença afasta do pecado, presença manifesta afasta do pecado. Uma igreja onde essas manifestações de Deus são conta-gotas, essa igreja acaba se tornando fragilizada diante do pecado. Por isso que todos nós, de forma individual, temos que tomar uma postura diante do pecado. Diante do pecado que nos assedia diariamente. Nós precisamos tomar uma postura, mas como, Wagner, tomar essa postura? Moisés vai nos ensinar. Moisés estava 40 dias no monte com Deus. A Bíblia nos mostra, e ele faz questão de relatar e escrever isso para nós, e não é por acaso.
Moisés escreve dizendo assim: enquanto eu estava lá, o monte pegava fogo. Meu Deus do céu. Imagine, queridos, o Senhor falando contigo face a face, e você olha ao redor a manifestação do poder de Deus. O desejo que vem no meu coração é: faz isso comigo, Senhor. Por que não comigo, Deus? Eu gostaria muito que vocês saíssem hoje daqui com esse desejo de buscar o Senhor ao ponto, sabe, de você desfrutar das maravilhas que Deus tem, de não se acomodar, como o irmão ministrou aqui, com a vida, com hoje, porque amanhã o Senhor quer se revelar de uma forma diferente. Moisés escreve: o monte pegava fogo. Quando eu descia, o monte tremia. Imagine você descendo da montanha e o monte tremer, querido. De tamanho era o poder de Deus, cara. Quando Moisés desce do monte, como é que você acha que Moisés estava? Você acha que Moisés estava como eu, aqui, agora? Queridos, Moisés estava cheio, transbordante do poder e da glória de Deus. Moisés transbordava a glória de Deus, santidade de Deus. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar para a face dele, porque brilhava tanto ao ponto de ter que se colocar um véu, querido. Será que isso não desperta um desejo de viver essas coisas, de não passar essa vida sem provar dessas maravilhas, não igual a Moisés, mas de coisas novas e poderosas com Deus? Não é possível que essas coisas só aconteçam comigo. Será que eu estou pensando demais, pastor? Será que Deus não pode se manifestar diferente amanhã da forma que Ele se manifestou hoje para mim? Moisés transborda da glória de Deus e santidade, e quando ele vê aquela cena, ele fica indignado, porque aqueles que estão cheios de Deus, quando se deparam com o pecado, o sentimento que vem com certeza é indignação. Isso aqui não, porque faz mal para mim. Não a planta, o pecado. Eu falei para uma família recentemente, a bebida alcoólica acabou com a vida de 2 jovens no meio dessa família. Um morreu dirigindo bêbado, bateu o carro e morreu. O outro foi vítima, estava indo para o trabalho e uma outra pessoa bêbada bateu de frente, pegou a moto, matou o menino. E aí me convidaram para ir para uma festa, eu cheguei lá, estava tudo regrado a álcool. Eu falei: Deus, o que eu faço aqui? A festa acabou, aquilo me incomodou demais, eu chamei o dono da casa que me convidou e falei: cara, era para você ter ódio do álcool, era para você ter raiva do álcool, era para o álcool nunca mais entrar na tua casa, porque ele acabou com 2 pessoas da tua família, e você não se deu conta. O pecado é isso que faz. Ele acaba comigo, ele acaba com a minha família, ele acaba com uma igreja, ele acaba com uma nação. E ele acaba com esse relacionamento com o nosso Deus. Então o sentimento que Moisés sentiu quando ele desce do monte é isso. Uma indignação, não pelas pessoas, mas pelo pecado. Ao ponto dele não medir as consequências, ele quebrou as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Imagine a cena, depois que ele quebrou, ele falou: meu Deus, o que eu fiz? Em nenhum momento você vê Deus corrigindo Moisés por causa desse ato de quebrar as tábuas.
tamanha indignação. Então eu descubro que quanto mais buscar a Deus, mais longe eu fico do pecado, porque o Senhor vai me livrando do pecado. Eu vou ficando sensível à voz, à palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 17 ao 29, já estou terminando. A presença de Deus me desafiou a viver coisas que eu ainda não estou vivendo. Essa palavra, Deus me colocou num lugar desconfortável. E vocês vão entender por quê. Nove, 17 ao 29. Espera aí, Fabi. Desculpa, 7, né? Isso, versículo 7, vamos lendo em diante, vamos ver até... Eu coloquei aqui 29 até o fim, né? Talvez seja muito cansativo, mas vamos lá. 9, 7. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. O texto vai dizer assim: lembre-se disso, Moisés falando para o povo, lembre-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira de Deus. Esqueci de dizer, o pecado provoca a ira de Deus. Tá bom? Lembre-se disso e jamais esqueçam que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito, até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor. E ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-lo. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Olha agora, querido. Então, voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviam do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então, peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Eu não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e queimei no fogo. Depois o esmigalhei e moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Teberá,
em Massá, em Quibrote e Atava. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entre lá e tome posse da terra que lhe dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Só até aqui. Olha o que esse homem fez. E fez porque ele estava cheio da presença de Deus. Moisés, o texto vai nos ensinar que Moisés costumava continuamente a orar a Deus. Ele desejava intimidade com Deus. Se o Senhor não for, eu não quero ir à tua presença. Versículo 33 ao 13, como nós lemos aqui. Moisés, ele intercede pelo povo. Moisés, ele intercede, se fosse nos dias de hoje, pela igreja. Moisés não aponta o dedo para um, não aponta o dedo para o outro, não aponta o dedo para o seu irmão Arão. O que indignou Moisés foi o pecado, não foi o povo. Então Moisés se coloca diante de Deus para interceder pelo povo. Moisés era uma pessoa, é verdade, coloquei aqui. Agora, se Moisés era uma pessoa comum, como eu e você, o que levou a tamanha indignação com o pecado? Qual é a diferença da atitude de Moisés com a minha atitude no dia a dia, em relação ao pecado, em relação à igreja, em relação às pessoas? Foi a pergunta que o Senhor me fez e que eu fiz, olhando para dentro de mim. Quantas horas eu passo orando por vocês? Quantas horas eu passo jejuando por vocês? Quanto tempo diariamente eu reservo para orar, para buscar essa intimidade com Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? Por que muitas das vezes o meu coração facilmente aponta para o irmão, ou aponta para uma pessoa, ou aponta para uma situação? Por quê? Se quando eu olho para a vida de Moisés, em nenhum momento isso acontece. Em nenhum momento Moisés vai dizer que foram as circunstâncias. Em nenhum momento Moisés vai dizer que foi aquele ou o outro. O que Moisés está preocupado é que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Que amor é esse? Se não é o amor daquele que está cheio do poder de Deus. A presença de Deus nos afasta do pecado. A presença de Deus manifesta, nos leva a separar o pecado do pecador. É isso que é importante, gente. A presença manifesta de Deus nas nossas vidas vai nos deixar bem claro a diferença entre o pecado e o pecador. Moisés intercede pelo povo. Ele não fala mal de ninguém. A presença manifesta de Deus nos leva a nos colocarmos na brecha de verdade pelos nossos irmãos. Não é simplesmente aquela mãozinha que colocamos para dizer que estamos ali em oração. Ele chora, ele se prostra, ele não come, ele não bebe, 40 dias, 40 noites. A presença de Deus nos leva a orar, a jejuar pelas necessidades da igreja, pelas necessidades do povo. A presença manifesta de Deus nos leva a nos sacrificar. Capítulo 32, Fabi, por favor, para terminar. Moisés dizendo ao Senhor: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Sabe por que isso? Será que Moisés tinha alguma coisa de especial?
Moisés não era uma pessoa igual a mim, a você. Sabe qual é a diferença? É que quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava. Sabe qual é a diferença? É que quando ele desce, ele estava impactado com o poder, com o amor de Deus. Eu não sei vocês, tá bom? Mas eu preciso aprender demais com esse cara. Eu preciso subir no monte, não literal, mas eu preciso no meu quarto em secreto. Aprender demais com essas coisas, porque eu ainda não consigo viver isso. Eu preciso aprender a sacrificar a minha própria vida em prol da minha irmã, do meu irmão. De verdade. E a presença de Deus manifesta, para fechar. 33:14, por favor, Fabi. Respondeu o Senhor a Moisés: Moisés, diante de tudo isso, diante da tua intercessão, diante do teu coração, deixa para lá. Deixa para lá, Moisés. Deus, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Consegue entender isso? Voltou. Faz isso de novo, Senhor, no nosso meio. Porque nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Eu preciso aprender a orar, a interceder, a jejuar por aqueles que o Senhor quer, por aqueles que o Senhor deseja, por aqueles que Jesus entregou a sua própria vida. Mas para isso, eu preciso aprender aquilo que esses homens bíblicos viveram. O que é que esses homens viram que eu ainda não vi? O que os levaram a abdicar das suas próprias vidas que eu ainda não percebi? Quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, 7 e 8, ele vai dizer assim: olha, tudo que era lucro hoje eu considero como perda. Por causa de Cristo, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. O que esse homem viu que eu ainda não vi? Pois eu quero ver. O que João viu na ilha de Patmos, que fez ele escrever aquela palavra de Apocalipse, quando ele se prostra diante do Senhor, o que foi que ele viu que eu ainda não vi? Pois eu quero ver, Senhor. E o que Salomão viu, quando chegou à conclusão no seu último livro, que tudo que há debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento. Mas uma coisa somente importa: buscar o Senhor. Buscar o Senhor e a sua glória. O que foi que Moisés viu naquele monte, que eu ainda não vi, que faz com que ele desça com um coração de servo? É isso, queridos, que eu queria trazer nessa noite para vocês. Essa palavra é uma palavra daquelas que é um desafio na minha vida, mas que eu quero viver, que eu quero buscar. Não existe nada de bom lá fora, nada. Não existe nada de bom em nossos corações, porque o nosso coração sempre vai se inclinar para aquilo que é contrário à palavra de Deus.
pela herança que nós temos. Mas graças a Deus, que Cristo morreu naquela cruz. E hoje já não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que esses homens viram e ouviram está na mesa, preparado para aqueles que desejam, para aqueles que querem buscar, para aqueles que já não aguentam mais viver essa vida. Tem pessoas aqui dentro, nessa noite, que estão vivendo um fardo, tantos anos de igreja, tantos anos ouvindo palavras e lendo, mas estão carregando um fardo que já não pertence mais há muito tempo a vocês, desde o dia que você se converteu. É tempo de mudar, é tempo de olhar com a ótica de Moisés, é tempo de mudança. O tempo não acabou. Deus quer te usar de forma poderosa, querido. Ainda há tempo, cara. Ainda há tempo. Fecha teus olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor. E o desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui hoje. Senhor, faz comigo também. Faz comigo também, porque aquilo que aconteceu lá no passado, Deus, eu não consigo enxergar como Moisés. Senhor, faz comigo outra vez, porque, Senhor, toda vez que eu sei de alguma coisa, vem acusação. Mas eu sei que no Senhor é possível eu viver uma novidade de vida, viver o novo de Deus, o extraordinário. Queridos, não se acomodem com a vida que nós estamos vivendo. Deus tem muito mais. Deus está querendo fazer coisas grandiosas. Se você tem visto manifestações do poder de Deus, você verá muito mais. As pessoas entrarão aqui e sentirão a presença do poder de Deus. Por isso, encha-se do poder do Senhor. Perdoa, querido. Perdoa. Você está definhando e você não percebeu isso ainda. Esse pecado que Deus já tem falado para você está te corroendo por dentro. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer especialmente para você: é tempo de mudar, é tempo de buscar o Senhor. O Senhor não separou você para viver dessa forma. É necessário priorizar as coisas dele. E você sabe, porque o Senhor já tem falado há muito tempo com você. Então coloca diante do Senhor. Na verdade, faça como Moisés. Pega esse bezerro e jogue na fogueira, para que ele vire pó. Destrua os ídolos. A palavra de Deus é referência para as nossas vidas. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, por permitir que eu chegasse até aqui, Senhor. Confesso que fiquei com muito medo, Deus. Mas é graça do Senhor, Deus. Eu oro, Deus, me colocando juntamente com os meus irmãos, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus, a colocar diante do Senhor tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Me ajuda, Deus, a ter esse coração, Senhor, de servo.
de primeiramente, Deus, ficar indignado com o pecado, Deus. Senhor, nos ajuda a não fletar, Pai. Nos ajuda, Deus, a não negociar, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, porque sabemos que é somente através do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos um no Senhor. E nós sabemos, Deus, que para isso acontecer, nós precisamos desejar mais e mais do Senhor, ó Deus. A interceder, a orar, a jejuar pelas nossas vidas e pela vida dos nossos irmãos e pela vida da igreja, Senhor. A se alegrar, Deus, realmente com aqueles que estão alegres e chorar, Deus, realmente com aqueles que choram, Deus. Nos ajuda, Deus. Senhor, ajuda aquela pessoa que está em cima do muro aqui nesta noite, Deus. Aquela pessoa que está com medo de dar um passo de fé, porque ainda está enraizado a muitas coisas do passado, Deus. Senhor, Deus, quebra os grilhões nessa noite. Quebra as fortalezas, Pai. Que a cegueira caia por terra. O Senhor manda te perguntar o que é que te falta para se jogar nos meus braços, como Moisés passou 40 dias e 40 noites comigo. O que é que te falta para que você dê um passo de fé em direção ao Senhor, que quer mudar a tua vida e que hoje te trouxe aqui não foi por acaso. Foi para que você ouvisse e se entregasse plenamente a Ele. Por isso, se existe alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que você entende através dessa palavra, e que o Senhor tocou no seu coração e você, olha, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, e eu quero viver uma vida nova. Se você tem isso no coração, se você veio com alguém, depois, fale com essa pessoa. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se um dia você entregou a sua vida ao Senhor, mas nessa noite, você deseja voltar, você deseja, sabe, se entregar para o Senhor, você deseja falar: Senhor, a partir de hoje, eu vou separar um tempo da minha vida para orar, como Moisés fez, para jejuar. O Senhor vai me dar estratégias, porque eu quero, Pai, eu quero voltar para os teus caminhos, já não aguento mais, tem dado tudo errado, nada tem dado certo, até doente eu tenho ficado. Chegou a hora, essa é a noite, esse é o dia que o Senhor te chama para restituir, restaurar a tua vida. Se você entende que nessa noite você precisa tomar essa decisão, não deixe de falar com essa pessoa que você veio. Se você veio sozinho, por favor, me procure aqui no final do culto. Agora, querido, a palavra é comigo e com você. Se você é uma pessoa que não tem orado pelos outros, se você é uma pessoa que você não tem jejuado, não tem intercedido pela tua igreja, se você é uma daquelas pessoas que por causa do passado, que tanto te machucou, você se prendeu, fechou, eu quero dizer para você nessa noite, a presença de Deus voltou. A presença de Deus manifesta voltou. E essa volta na tua vida te trará descanso. Mas você precisa entender, eu preciso entender isso. Porque você ainda acha, e até creio que você está vivendo ali dentro do propósito de Deus, mas você não tem descanso. A angústia, a inquietação, a dor na alma vem, e você não sabe por quê. Mas o Senhor disse para Moisés: Moisés, tá bom, a minha presença vai contigo a partir de agora, e eu te darei descanso. Aleluia.
Você não sabe, mas deixa eu te dizer que o Senhor, para aqueles que têm orado por você, tem trazido as tuas dores aqui dentro. E como dói, e como machuca. Deus sabe que muitas das vezes você não consegue orar. Deus sabe que o sentimento que vem na tua vida é muitas vezes tirar a sua própria vida, porque você não aguenta mais. Você tem marido, você tem esposa, você tem trabalho, mas está faltando essa presença manifesta de Deus na tua vida, que te trará descanso, que te trará a paz. Por isso, nessa noite, a partir de hoje, custe o que custar, você viverá num tempo diferente. Você buscará o Senhor como nunca buscou, até o encontrá-lo, e provará destas manifestações do poder de Deus, que nos traz indignação pelo pecado, que nos faz interceder, orar e sacrificar a nossa própria vida em prol do outro. Porque eu já falei para Deus, eu estou disposto, eu quero. Por isso, Deus, abençoa, Senhor, a vida da tua igreja, e que teu Espírito Santo fale, Senhor, fale no profundo de todo o nosso ser, o que o Senhor de fato quis dizer nessa noite conosco. Que durante a semana essa palavra não se perca, Deus, mas que o Senhor esteja fervendo no meu e no nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Não há nada como Ele. Não há nada comparado à presença de Deus. Não há alegria maior, não existe paz maior do que estar na presença de Deus. Só lá encontraremos o descanso que precisamos para as nossas almas. É lá que encontraremos a cura, não só a cura física, mas a cura para a alma. Por isso, Deus, nos leva em paz para casa. É o que nós desejamos nessa noite. E faz em nós o teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de todos.